Dá pra gente explicar um pouco por que é que o governo Lula, que aposta muito na economia como uma chave para conversar com o eleitorado que não é o seu, com o não lulista, por que é que o governo não consegue colher bons resultados e uma melhora expressiva na sua avaliação? Pois é, Ibrahim. Inclusive, essa é uma pergunta do próprio presidente Lula e que ele vai fazer para os seus ministros no próximo dia 18, uma reunião aí de última hora com todo o corpo ministerial, justamente para falar sobre essas últimas 3 pesquisas e também o que se pode fazer e como comunicar melhor sobre a agenda positiva. É justamente nesse ponto da comunicação que pesa, digamos assim, que a base do problema, pelo menos é o que auxiliares do governo têm dito. O que se diz é, olha, o governo ele tem programa para mostrar, ele tem projetos bons para mostrar, por exemplo, a questão do pé de meia, questão da Bolsa Família e vários outros pontos. Só que tudo isso ele acaba indo para segundo plano, conforme o que o presidente fala. Recentemente, a gente pode lembrar que 2 falas de Lula sobre Israel e Hamas, né, a questão do genocídio, como também a questão das eleições da Venezuela, ocorreram também em momentos em que o governo tinha anúncios importantes a se fazer. Só que tudo isso ficou em segundo plano. E mais do que isso, até hoje a equipe do governo está trabalhando para justamente conseguir equilibrar essas coisas. O Mauro Vieira, por exemplo, está agora no Congresso Nacional dando explicações na audiência aí do Senado sobre aquela fala do Lula que já fazem semanas. Então a gente vê que fica ainda muita coisa para apagar, né? O presidente fala, mas as coisas continuam reverberando. A gente está falando de mídia, lideranças mundiais, a gente está falando de Congresso Nacional, a gente está falando também dos próprios ministros e da equipe do governo. Mas um outro ponto que foi apontado, Ibrahim, é porque o governo entendeu que ele está falando muito bem, mas para sua bolha. Então, assim, talvez aquela estratégia de ser divertidinho, de brigar com determinadas coisas, a gente lembra aí, por exemplo, da operação da PF, né? Do governo falando toque para questões da dengue, vai funcionar com quem? Com a bolha. E não com outras pessoas que, independente de quem votaram nas eleições de 2022, também precisam ser assistidas pelo governo federal. Então esse é um dos entendimentos, que o governo Lula precisa aprender a falar com quem não votou nele. Pra gente lembrar também, nas últimas eleições a diferença foi pouca, né? Pro Lula vencer as eleições. Então tudo isso pesa. E aí, uma das estratégias, inclusive, que o Lula tem pedido para os ministros é viajem mais. Vão viajar, vão falar com as pessoas, mas vão para os estados, encontrem lideranças locais, dê entrevistas para veículos locais, façam um balanço do governo, falem. E enquanto isso, ele também vai adotar essa postura de evitar falar de temas internacionais e focar mais no que acontece aqui no Brasil, porque a impressão que ficou, assim, que auxiliares falam é que é como se o presidente estivesse se importando muito mais com o que está acontecendo lá longe e esquecendo o que se passa aqui. E aí, entre essas várias estratégias, seja de viajar mais, de falar para fora da bolha, tem a questão também de, por exemplo, Lula viaja, vai focar em ser o mais polido possível, em evitar criar briga onde não precisa, em evitar uma polarização para quê? Que é para ser um governo que fala com todo mundo, um governo que recebe independente da bandeira partidária, do prefeito, do governador. Então, tudo isso também. Tem um outro ponto que é o seguinte, inclusive tá tendo uma reunião agora lá no Palácio do Planalto, que é justamente para falar sobre os preços dos alimentos. Eu vou pegar aqui rapidinho quem está participando, que é o Rui Costa, Fernando Haddad, o Carlos Fávaro, né, que é da Agricultura, o Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário, e também o Edgar Preto, que ele é o quê? Diretor-presidente da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Justamente para quê? O governo quer também abaixar preços de alimentos aí da cesta básica, porque sabe que isso vai chegar ali na ponta, na população. Então o governo ele está lidando com diversas formas, e o que o Lula vai dizer para os seus ministros, o que tem sido comentado por interlocutores, é justamente se comunicar melhor e além, então evitar polarização e evitar falar somente para a bolha, fazer mais programa,
ter coisas ali que vão atingir na ponta. Então, quando você abaixa o preço do feijão, vai para a ponta. Então, trabalhar com isso e viajar mais. O nome governo Lula 3 precisa chegar nesses lugares. Em ano de eleições municipais, o governo sabe que pode vir uma polarização maior. Então, Lula não é bobo. Lula viu o tamanho da manifestação no dia 25. Ele falou isso, né? Falou que era grande. Isso também acendeu um alerta no governo de, olha, a gente precisa se comunicar com essas pessoas, ou também nas eleições deste ano, o PT vai perder justamente porque fica com esse discurso, às vezes, só para quem já tá, digamos que, para quem já conhece, para quem já sabe. E um outro ponto que muito se fala, Lula precisa conversar mais com evangélicos, né? O que já tem sido dito é, o governo não vai fazer nenhum programa, nenhuma coisa específica para esse público específico, mas vai conversar mais com lideranças. Isso, quem conduz é o Padilha e o Pimenta, justamente, e a Casa Civil com o Rui Costa, justamente para quê? Para ter essas pessoas, para que, pelo menos se não falem bem, mas também não falem mal do governo, porque em ano de eleições municipais a gente também sabe a força que essas lideranças religiosas têm, né? A gente pode ver muito bem o caso do Rio de Janeiro. Então, digamos que tem muito ponto, tem muita coisa, mas essa reunião de segunda, ela promete justamente dar esse rearranjo para que a agenda positiva seja maior do que uma fala do Lula sobre Israel e Hamas. Mas o presidente também precisa ajudar, né, Ibrahim? Pelo menos ele mostrou que começou a ajudar aí nessa última semana com o Zema. Tá fazendo o mais do que o lulismo habituou-se a fazer. Dialogar com frentes diferentes, por vezes sofrer críticas internas ao seu próprio partido, o seu campo de apoio de dizer, mas não faz esse enfrentamento, não adota uma postura crítica em relação a esses, está sempre numa ideia de apaziguar os ânimos. Essa é a maneira do presidente Lula conduzir, em geral, a sua política. Há quem tenha se manifestado já há algum tempo de dizer que neste mandato, neste terceiro, tem sido um pouco diferente pela ausência daqueles grandes nomes de conselheiros do presidente que sempre frequentaram os espaços mais próximos do presidente Lula. Por exemplo, para se mencionar, Antônio Palocci, foi um ex-nome dentro do Partido dos Trabalhadores que era um termômetro gigantesco para os conselhos ao presidente, do que se fazia na política econômica, do que se fazia até no campo político, ou de como esquecer um pouco do que o PT estava dizendo na sua militância e prestar atenção no que o mercado gostaria. O próprio José Dirceu foi uma dessas figuras que era próximo, braço direito, conselheiro de primeira hora. Era para ter sido escolhido o sucessor de Lula, não fossem os sucessivos escândalos nos quais esteve enrolado, e condenado foi, como o escândalo do Mensalão e tantos outros. Ontem foi aniversário dele, inclusive, teve aniversário falando de política, de PT, enfim. Continua absolutamente ativo em relação à militância, né? Não, evidentemente, com o mesmo tamanho de poder. Mas ainda assim é um quadro cuja voz é ouvida dentro do Partido dos Trabalhadores. E me parece claro que o presidente Lula tem uma série de necessidades de ouvir pessoas. Mais do que dizer ou querer que muitos deles digam, tem uma necessidade de ouvir muita gente. Mas eu quero colher também aqui a impressão da Letícia a respeito disso. A gente tem visto um esforço do governo de fazer, Letícia, essa estratégia. Olha, precisamos falar mais, precisamos nos aproximar mais, precisamos abrir frentes de conversa, precisamos encontrar maneiras de dialogar com esse público. Você tem alguma hipótese para a qual o governo Lula não consegue traduzir, do ponto de vista da economia, estes indicadores que para o mercado, para o grosso do dia a dia de quem lida com finanças são importantes, mas que parece que não está chegando até o eleitor que o presidente Lula gostaria de conquistar? Eu aposto mais na questão, igual a Fran falou, a gente conversou, a gente até fez algumas matérias essa semana, na questão da polarização. E isso tem um reflexo, assim, muito imediato, que nem a Fran disse, da questão do Zema. Ele se encontrou recentemente com o Zema e, diferentemente, teve 3 vezes. Se no primeiro ano de governo ele nem veio a Minas, nem conversou com o Zema, em pouco mais de um mês, 3 vezes ele já encontrou com o governador. E isso acontece em que momento? Em que momento que essas pesquisas têm mostrado uma avaliação, que tem caído a avaliação do governo dele. Então, eu acho que ele tem percebido, é uma questão de estratégia ali de comunicação, que ele precisa, que essas falas dele falam com a bolha, mas ele precisa caminhar para o centro. E o Zema, nesse sentido, é uma pessoa que está ali no centro. Ele não é o bolsonarista, tá?
tá ali no meio termo entre a extrema direita e o centro. Então, essa questão institucional, e ele tem adotado isso. No encontro que o Zema teve na última semana em Brasília, que era para discutir a dívida de Minas, a gente não viu a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é a grande pessoa que tem feito a alternativa ao regime de recuperação fiscal. O Alexandre Silveira estava nessa reunião, mas quando o Lula postou uma foto, o Alexandre Silveira não apareceu. E aí o que tem se falado o Lula, ele não quer apostar nessa polarização, ele quer tratar ali como institucional justamente para poder mostrar, olha, eu consigo dialogar, para poder aproximar desse público de centro, até porque essas falas polêmicas dele sobre a questão de Israel, eu acho que acaba afastando dele do público de centro, até da questão do evangélico, que ele sabe que ele tem uma dificuldade, que ele tenta aproximar e ele cada vez que ele solta essas falas polêmicas, ele ainda afasta mais esse público. Então, por mais que ele tenha bons índices, né, na economia, isso não consegue chegar porque está muito polarizado. E ele viu que, nesse momento, essa polarização não tem ajudado ele. Nessa questão do Zema, o Zema também tem o entendimento que para ele é importante também dialogar, não é só o Lula que está indo, o Zema também tem mostrado um pouco mais aberto, essas indiretas ali em rede social, diminuiu. Ontem, eu não sei se vocês perceberam, o Lula teve o evento em Serra do Salitre, o Lula encontrou com o Zema, o Lula postou fotos com o governador e marcou o governador nas redes sociais. O governador, importante falar, não retribuiu, e a gente sabe que em rede social retribuir o like é importante também. Sim. Mas eu acho interessante essa questão do Lula não só postar uma foto ao lado do Zema, mas como ele marcou o Zema também. Ele postou uma foto. Isso não acontecia. Nem se falava o nome do Zema antes, né? O Lula nem pronunciava. Pois é, agora já tá marcando nas redes sociais o Zema, talvez eu acho que para poder se aproximar, numa questão ali, olha, eu converso com todo mundo, independente de posições ideológicas, é um governo para todos. Eu acho que é mais nesse sentido, não porque ele quer se aproximar do eleitorado do Zema, mas é mais uma questão, olha, eu faço um governo para todo mundo.